parece que ele continua, né? Infelizmente, me parece que ele continua. O que eu queria colocar não vai funcionar, ainda faltam 10 minutos. Os caras já fizeram a coletiva aqui. Acho que é a ESPN. A ESPN tá falando aqui com o Dorival. Deixa eu ver se eu consigo colocar o Dorival aqui na ESPN, que é um lixo de áudio, mas... parece que tá bom, viu? Vamos ver se funciona aqui o áudio da ESPN aqui para vocês, viu? Beleza? Vamos lá. Deixa o seu like e vamos ver o Dorival, que parece que é técnico do Corinthians ainda. Por enquanto, né? Até domingo, sei lá. Quando o Corinthians perdeu na Neoquímica Arena pro Curitiba, tá ouvindo? Não tava nem na beira do gramado. O Lucas, ele deu uma entrevista coletiva e ele falou que pior do que... Ele até citou assim, ó. Pior do que hoje não tem como ser. Aí o Corinthians tinha um tempo que não estava jogando naquele momento. Hoje, mais uma vez, o Corinthians tem 10 dias aí de preparação. Vem aqui e faz um primeiro tempo muito abaixo, principalmente aqui no Maracanã. A gente tem a impressão que quando a gente vê tantos jogadores, parece que mal em campo, é muito por conta do que foi escalado e a ideia e a estratégia da comissão técnica. No final do jogo, não sei se você ouviu, a torcida cobrou também o seu nome pela primeira vez, coisa que não tinha acontecido antes. Quanto você acha que o Corinthians não está correspondendo nesses 8 jogos, tem de acordo com a estratégia que foi traçada hoje e o que você trabalhou dentro desses... Meteu nas costas dele. Você carrega nisso. Obrigado. Cada partida é uma história, cada situação você desenha de uma maneira. Realmente nós tínhamos uma ideia para o jogo de hoje, a nossa execução não foi adequada. Nós até iniciamos bem a partida. Depois de 15 minutos, nós nos perdemos em alguns movimentos. Mesmo com a marcação encaixada, nós sofremos 2 gols. Fica difícil de você tirar a diferença a partir do momento em que, no nosso retorno, acabamos perdendo um jogador, uma peça e com uma peça a menos. Tendo uma equipe com boa troca de passes pela frente, as dificuldades foram ainda maiores. Eu assumo a responsabilidade por tudo, independente desse momento. Realmente o jogo do Curitiba foi muito abaixo, não comparado com hoje. Hoje foi um pouco diferente. Nós até tínhamos uma ideia bem definida a respeito do que precisaríamos fazer, mas a nossa execução foi muito abaixo daquilo que foi preparado. Dorival, boa noite. Luiz Marques Rodrigues, da Rádio Coringão. Sobre o Alan, né, foi expulso no segundo tempo por um lance ali de momento de indisciplina, um gesto obsceno. Imagino que vai passar também por você uma opinião sobre uma possível punição ao atleta. O que você acha? Cabe uma punição interna sobre o que aconteceu? Obrigado. Isso daí é um trabalho que é natural que tenha que ser tomado uma posição. Eu não comungo com a ideia. Se fosse uma jogada, uma disputa, alguma coisa nesse sentido, eu entenderia. Não da maneira como foi. O Alan sabe que errou. E acabamos sendo penalizados com a falta de um atleta importante. Eu acho que isso tudo vai ser conversado e naturalmente, posições serão tomadas. Dorival, boa noite. Boa noite. Alexandre de Mendes, Portal Meu Timão. Dorival, você já é veterano do futebol, né, experiente, sabe que invariavelmente a responsabilidade de quando faltam os resultados, elas recaem sempre nas costas do treinador, né? Como recuperar o brilho, o encanto desse time que já mostrou até onde pode chegar, mas que no mês de março para cá não consegue mesmo voltar a dar alegria para a torcida, né? E o crédito, Dorival, o crédito que você tem pelos títulos conquistados recentemente, você acha que no mundo do futebol esses créditos, eles podem ir até quando? Obrigado. Eles são gerados a partir do momento que se abra uma nova competição. Isso daí não existe. Eu nunca trabalhei com créditos, eu sempre trabalhei com o dia a dia e com o momento das minhas equipes. Realmente é uma situação difícil, o mês de março foi muito complicado, a partir do resultado do Curitiba, principalmente. Não só esse, mas a partir. Eu reconheço, nós estamos trabalhando muito. Depois do que eu vi, nos 2 momentos que nós paramos para treinamentos, tanto o anterior quanto agora, eu achei que nós encontraríamos realmente um caminho um pouco diferente. Não foi isso que aconteceu.
eu só acredito naquilo que a gente realize e vejo a equipe ainda com possibilidade de uma recuperação. Nós vamos continuar trabalhando, não temos outro caminho, entregando todo o possível para que a gente possa recuperar esse brilho colocado por você, que realmente é o que move e sustenta as nossas equipes. Dorival, Vinícius do Central do Timão. O senhor é um técnico experiente, com passagem por grandes clubes. Em algum momento da sua carreira, você ficou 8 jogos sem conquistar uma vitória, sem conquistar os 3 pontos? É a primeira vez. É a primeira vez, é uma situação nova, mas tenho que ter um entendimento daquilo que esteja acontecendo. E acreditando que só se reverte uma situação como essa com trabalho, com entrega, com repetição e fazer os jogadores acreditarem novamente que nós possamos encontrar um caminho. Eu acho que é dessa maneira. Bom dia, Jana, de madrugada. Rodrigo Viga, da Jovem Pan. Prazer reencontrá-lo aqui no Rio de Janeiro. A pergunta que eu te faço é a seguinte, Dorival. Até que ponto os vários desfalques que você tinha hoje, de alguma forma, pesaram em atuações ruins individuais que acabam, de certa forma, extrapolando para o coletivo? Você pega alguns jogadores, você sabe melhor do que eu quem jogou bem e quem jogou mal, mas você tem algumas peças-chave no teu time que não renderam hoje. E a ausência desses atletas, de que forma essa equação acabou contribuindo para um resultado em que o Fluminense parecia que não estava fazendo tanta força assim para vencer um Corinthians meio desorganizado dentro de campo? Rodrigo, assim, futebol é coletivo, eu jamais vou direcionar a culpa para alguém. Eu prefiro chamar a responsabilidade para mim do que fazê-lo em cima de um atleta. Eu escalei, eu tinha confiança que pudessem me mostrar em campo aquilo que foi apresentado em treinamento. Infelizmente, não foi o que aconteceu. Mas eu não tenho dúvidas que essa equipe tem possibilidades e condições de poder alcançar uma recuperação, já que nós, em outros momentos, já mostramos uma força muito grande e uma condição única de sermos uma equipe também que, da mesma forma como estamos aí, com alguns resultados negativos, possamos encontrar um caminho positivo daqui para frente. Eu acredito no trabalho, na entrega, na dedicação e no compromisso de se responsabilizar pelo momento que estamos atravessando, mas com condições de podermos reverter. Aqui, Dorival Júnior Henrique Manfre, agência IDC. Você já falou sobre as questões de assumir as responsabilidades, e eu gostaria que você falasse da sua ideia para enfrentar o jogo de hoje, para a escalação, principalmente do Charles, ok, estamos falando singularmente, difícil, você vai querer explicar, mas o torcedor corintiano pergunta, ausências, uma visão sobre o seu adversário que fez com que você colocasse alguém que tivesse uma condução um pouco mais na linha de zaga, um pouco mais para dar uma sustentação, e o que nesses 9 dias de trabalho e folga, identificado no adversário, onde é que as coisas aconteceu o que aconteceu, aonde é que desenrolou o resultado final? Os 2 gols, as marcações estavam encaixadas. O Fluminense é uma equipe que joga muito forte por dentro. Tem uma troca de passes, tanto é que o segundo gol saiu justamente dessa maneira. Nós não ganhamos duelos hoje. E a diferença é acentuada em relação à grande maioria dos jogos onde nós temos um ganho muito grande de duelos, provocando naturalmente uma condição muito positiva à nossa equipe, porque faz com que nós possamos ter uma recuperação de bola rápida em relação à perda. E isso não aconteceu hoje. O posicionamento do atleta era justamente para isso. Nós perdemos o Ranieri, que é um jogador que cobre muito bem a frente da área, e a nossa ideia era termos mais um jogador preenchendo o setor para que nós pudéssemos ter um preenchimento um pouco maior. Essa foi a ideia. Usamos isso contra o Santos, tivemos um domínio grande da partida, nas 2 partidas que jogamos, jogando com praticamente 3 meias e um atacante. Então, a ideia era essa.
Só que em outras partidas tivemos um compromisso, uma responsabilidade um pouco maior. Hoje não aconteceu e acabamos, a partir do momento em que sofremos o gol, nos perdendo um pouco dentro daquilo que havia sido programado. Dorival, boa noite. Queria saber do senhor, porque a equipe do Corinthians não consegue performar em uma competição de pontos corridos da mesma forma que performa em Copas. Como o senhor avalia o trabalho do Corinthians depois de 9 dias de tempo para treinar? Exatamente isso que eu te falei. Os trabalhos foram muito positivos. Criou-se ou gerou-se uma expectativa grande para um retorno, assim como foi com o Curitiba. E acabamos tendo dificuldades. É difícil explicar uma situação como essa. Mas você tem que insistir. Você não pode achar que isso daí é uma lógica e que vai sempre acontecer. Com relação a pontos corridos, nós temos que ter o entendimento do que representa o campeonato e sentirmos um pouco mais, vivemos um pouco mais, nos entregarmos um pouco mais dentro de uma competição de tamanha importância. Até um determinado momento, o Corinthians vinha muito bem na competição. Tem que sustentar um pouco mais. Nós entramos um mês que foi muito negativo em todos os aspectos. Isso daí pesou bastante. E hoje nós estamos pagando um preço, vendo a nossa posição não sendo aquilo que nós imaginávamos pela capacidade que o time tem, pela força que o time apresenta e pelos jogos que nós já fizemos. Dorival, boa noite. Caio Alves, agência e o Timão. O Zacarias Labiade entrou hoje pela segunda vez desde quando ele chegou. Ele já tinha entrado contra o Coritiba. Coincidentemente, os 2 jogos o Corinthians estava perdendo por 2-0. Qual que era a ideia do Dorival Júnior quando colocou o Zacarias ali no jogo? E se ele vai ter outras oportunidades em jogos, de repente, que a condição esteja um pouco mais positiva dentro de campo? Obrigado. Realmente, ele entrou em 2 partidas que nós tivemos que correr atrás. Quem está no banco é para isso, tem que entrar em momentos, ora positivos, ora negativos. Isso daí não é uma diferença, não é uma situação isolada de um ou de outro atleta. Eu acho que aos poucos ele vai ganhando uma melhor condição e nós estamos aguardando essa evolução. Mas entrou bem, nos mostrando disposição, procurando uma aproximação com o Jesse. Então, eu acho que isso foi importante e eu espero que futuramente aí tenhamos a condição de lhe dar outras oportunidades numa outra condição, que eu espero sejam mais positivas. Boa noite, Dorival. Lucas Mal, da Litoral News. O Corinthians é a 5ª posse de bola do Brasileirão, no entanto é o penúltimo ataque e o último em chances criadas. E o Yuri também pouco participativo nos últimos jogos, principalmente no jogo de hoje. Queria saber de você por que o Corinthians ofensivamente vem desempenhando bem pouco, ainda mais que os 2 gols vieram em situações de contra-ataque que a equipe estava tentando atacar e o time perde a bola e no contra-ataque o Fluminense conseguiu fazer os 2 gols. Bom, nós temos uma condição assim, nós temos um jogador de ataque à última linha que é o Yuri. Quando o Yuri ele está bem no jogo, as coisas acontecem positivamente. Quando nós não temos Yuri, temos uma dificuldade maior, porque é um jogador que tem uma característica única dentro do nosso elenco. As nossas contratações, não é? De ataque, até agora, nós começamos a usá-los agora. Hoje a estreia de Zacarias se apresentando aí pela segunda vez, e o Caio, que teve apenas o primeiro tempo contra o Santos, muito bem jogado. Mais do que isso, nós temos os garotos que estão começando aí a buscarem um espaço. Então, nós temos que ter essa paciência. Tem dias que as coisas não vão acontecer pela falta de um ou de outro, jogadores que já se conhecem, que têm uma dinâmica um pouco diferente e uma produtividade que nos ajuda muito. Quando não acontece, as dificuldades são grandes. O time tem treinamento, porque não é qualquer equipe que tem a 5ª posse de bola falada por você da competição. Já fomos o 2º, voltaremos a sê-lo, porque o trabalho ele edifica a equipe e eu tenho certeza que nós vamos reencontrar esse caminho que nós precisamos. Eu achei que já tivéssemos deixado para trás esses momentos de oscilação, justamente por tudo que a equipe vem mostrando em treinamentos. Infelizmente, nos jogos ainda não comprovando aquilo que nós queremos. Obrigado, professor. Obrigado, pessoal.
Fim da coletiva do Dorival Júnior, né? É algo assim, eu posso dizer que é beira o surreal, velho? Posso dizer que beira o surreal? Será que é essa a palavra que deveria ser utilizada? Porque, assim, beira o surreal, velho. Eu não compreendo. Velho, o Dorival tá fora de... Que defesa encaixada é essa que ele viu, porra? Ele não assistiu o jogo, não. Não tinha ninguém encaixado. Tinha um buraco na defesa. O time dele é horroroso. Horroroso. Não produz. O que ele tá assistindo, velho? Ah, não, porque nós treinamos e tínhamos... Toda vez que ele treinou, voltou pior. Então a avaliação deles é horrorosa. Em março, só teve 4 jogos. 4 jogos em um mês. Ficou 10 dias porque foi eliminado. 10 dias depois por causa da data FIFA. Ganhou 3 pontos. Começou, abriu com 0. Tomando 3 do negócio. O que tem de bom, caramba? O que o Dorival tá vendo de... vejo muito bem a evolução da equipe. Temos que entender... Meu amigo, temos que entender Campeonato Brasileiro. Esse time é quase o mesmo do ano passado. Só mudou, só acrescentou, pô. Só acrescentou. Como é que esse time que... Pô, ano passado foram 41%. Você não evoluiu o brasileiro, caramba. Você não sabe jogar Campeonato Brasileiro. Você tinha uma muleta no ano passado. E aí, eu falei ano passado. Você tinha uma muleta. A muleta é a Copa do Brasil. Você fez um all-in e ganhou. Parabéns. Mas o trabalho era um lixo. Era um lixo, era ruim. Ganhamos por conta do Gabigol. E o Hugo, né, ter salvo e o Gabigol perdido. Eu avisei. Jogamos mal. Os 2 jogos em casa. Quase empatamos com o Cruzeiro. Mas jogamos mal. O Cruzeiro foi melhor que a gente. Só. Esse ano também foi ruim. Fez um all-in com o Flamengo. Beleza. Só. No Campeonato Brasileiro não estávamos bem. Nós falamos. Todo mundo estava feliz. Não, porque o Dorival, a gente ganhou do Atlético Paranaense. Olha em que condições. Bom pelos 3 pontos. O desempenho é horroroso. E eu sempre falo aqui, gente, o time desempenha bem e não ter resultado é melhor. Por quê? Porque você tem de onde extrair. Seu time está jogando, mas não está tendo sorte. Quando o seu time é horroroso e não consegue mais vencer, não tem de onde sair. E é o futebol do Dorival. Não tem de onde sair, não tem do que extrair esse time. O time é horroroso. Não produz. O cara foi perfeito. Aliás, o Manfio também foi muito boa a pergunta, tá? Só para constar que foi taticamente interessante nesse sentido. E o Dorival não conseguiu responder. Não teve nem motivo para responder. Porque tinha que analisar o Fluminense para justificar o Charles em casa. Certo? Tinha que justificar a questão em casa. Mas o cara foi perfeito, você tem posse. A gente falava assim, pô, o Corinthians tem posse, tem controle, mas não produz. É o que aconteceu contra o Curitiba, a gente avisou. Ah, não, o Corinthians jogou bem. Não joga bem. A sensação que dá ao torcedor é que o Corinthians é dominante num jogo. Ele não é dominante. Ele não é impositivo. Ele tem a posse, que é uma forma, inclusive, de defender. Se vocês forem lembrar, lá no Parreira 2002, ele falava, olha, a posse é nossa. Uma forma de defender é você trazer... Você não vai ser atacado se tiver a posse. A forma de defesa. Se eu tiver a posse, trabalhar a bola para aqui, ali, pá. Mas o Parreira, naquele time, tinha ofensividade. Com certeza, pô, jogava no 4-3-3, jogava ali pela beirada esquerda, fazia o jogo fluir. Era ofensivo. O Dorival não. O Dorival pega essa bola para... vamos trabalhar com cautela, saída em U, papapá. Não chega no ataque. Não tem ataque. Ele matou o meio-campo. Aquele meio-campo do Ramon Dias não existe. A partir do momento que o Dorival decidiu, vamos sair pelas beiradas. Acabou. Ele simplesmente destrói o meio-campo. Ele abdica desse time. O Dorival simplesmente não compreendeu que ele não consegue produzir ofensivamente. Ele não tem capacidade para isso, pelo menos. Algumas pessoas já falam que ele já chegou no teto, mas já tinha chegado no teto lá atrás.
Obrigado por assistir esse vídeo até o final, então curta, se inscreva, ative a notificação, compartilhe esse conteúdo se você gostar e também aproveite e acesse o nosso canal para todos os conteúdos do Coringão. Assim como você pode participar das nossas lives às 21h30 todos os dias.